O que um psicólogo forense e um especialista em linguagem corporal falam sobre Michael Jackson? Senta que lá vem história. Esse programa, gente, se chama Crimes e Mentiras e passa no canal Max. Aliás, eu já fiz um vídeo falando sobre o Kevin Spacey aqui, que vai estar na playlist aqui embaixo. O Michael é o segundo vídeo que eu vou trazer sobre esses temas. Já quero deixar claro aqui que nada disso que eu estou dizendo é meu pensamento. São pessoas que estudaram para isso e estão falando sobre, tá? Vamos começar com Cary Danes, que é o psicólogo forense. Ele já começa falando sobre as acusações de pedo. A gente já falou que quando pequeno, o pai dele, tem no vídeo dele, eu acho, tá? O pai dele falava que o nariz dele era feio, falava que ele era feio, ele na puberdade começou a ficar com o rosto cheio de espinha, enfim, ele era bem problemático nesses quesitos. Cary fala que a obra do artista pode ser maravilhosa, mas mesmo assim ele pode ser um abusador. Então Cary cita a entrevista do Bashir, que é aquele cara, né, que fez uma entrevista com o Michael Jackson, que expôs que o Michael dormia com crianças, enfim. E ele começa falando sobre isso. Essa entrevista é aquela entrevista que o Michael fala que tá tudo bem dormir com crianças aleatórias em sua cama, desde que essas crianças, né, sejam filhos de pessoas conhecidas. Bashir pergunta, você acha legal dormir com crianças? Aí ele fala que sim, né, essa coisa aí de que se for uma família conhecida, se for filhos de amigos, tudo bem. Fala, eu não deixaria meus filhos dormir na cama com adulto nenhum. Aí o Michael fala, Bashir, você tá dando a entender uma outra coisa. Eu boto uma música, eu boto eles pra dormir, eu boto uma musiquinha bem suave, dou um leitinho quente. Essa frase me pegou um pouco. E é tudo muito doce, finaliza Michael. E ainda fala que o Peter Pan representa coisas lindas em seu coração e ele tem o Peter Pan dentro do seu coração. O especialista em body language fala que o Michael deixou de ser criança aos 5 anos de idade, desde que ele começou a ter que trabalhar para ajudar a sustentar a família, né? Ele tenta reviver isso e ter uma inocência na fase adulta dele. E aí o Cary fala sobre o depoimento dos meninos. Eu vou dizer o nome deles pra vocês, porque todos eles falaram a mesma coisa. Brad Robinson, Brett Barnes e Macaulay Culkin, todos falaram que dormiram sim com Michael Jackson e que nada aconteceu. Pelo menos no testemunho lá da primeira acusação que Michael enfrentou. Abraça com essa informação aí, porque alguém vai mudar de ideia. A gente sabe que o Michael ganhou essa causa, né, gente? Então, lembra da história do nariz que o pai do Michael falou? O pai dele era o ó, né? Péssima pessoa. E simplesmente, gente, ele dizia pro Michael que o Michael não tinha puxado pro lado da família dele, porque ele tinha o olho claro, né? Vocês lembram? E tinha puxado esse nariz da Catherine. O psicólogo fala que a infância do Michael foi de dor e medo. E a gente sabe disso, né? Foi mesmo. O Michael também apanhava muito, gente. Todos eles, tá? Eles não podiam errar uma coreografia nem desafinar. Diane Diamond, ela escreveu um livro que se chama Be Careful Who You Love. Cuidado com quem você ama. Ela falou que entrevistou várias pessoas que trabalharam diretamente com o Michael, tá? Camareiros, figurinistas, pessoas da indústria da música, motoristas de limusines, empregados, pessoas do MJJ Productions, que era o escritório dele, e todos eles categoricamente falam que Michael tinha um padrão. Eles falam que ele tinha uma obsessão por um tipo específico de garota, os que estavam na puberdade. Em 93, a gente sabe, a polícia invadiu a casa dele, ele estava em turnê, isso por conta das denúncias e alegações de abuso. Por conta de quem? George Chandler. Guarda esse nome aí. Não foi ele que depois gravou um vídeo dizendo que os pais o forçaram, que os pais precisavam de dinheiro? Pelo que eu sei, os pais desse menino, era o pai e a mãe, eram, como chama, roteirista. E eles tinham oferecido vários projetos pro Michael. O Michael, tipo assim, não queria bancar. E aí falou, não, mas ajudava eles financeiramente, entendeu? Até que eles pegaram e usaram um garoto pra tirar milhões do Michael. Acho que 24 milhões de dólares. Me diga aqui se eu estiver errada, tá? E os detetives tinham horas conversadas com esse menino, Jordan, e ele dava detalhes de hotéis, de como funcionava, e até de pedaços de partes íntimas do Michael. Diane, a escritora, diz, e você quer saber se eu acho que eles foram abu por Michael? Sim, eu acredito. Isso é a Diane Diamond, a escritora do livro que tá falando, tá? Pra jogar uma pá de cal em Michael, sua irmã, Latoya, vai em rede nacional e conta que todo mundo na família já sabia que Michael gostava de meninos. E que sua mãe era a mulher que abafava tudo, porque ela que assinava os cheques que Michael tinha que pagar. Até hoje, gente, quem toma conta de tudo é a Catherine, a mãe do Michael Jackson. A Latoya diz, eu vi minha mãe assinar muito cheque pros pais das crianças. Nessa época, a família da Latoya parou de falar com ela, todo mundo. O Cliff Lunley, especialista em body language, fala que ela disse a verdade. Ai, foi babado, né, gente? Fizeram aquela vasculhada na casa do Michael, depois ele foi levado, fizeram fotos de todas as partes do corpo dele, porque o moleque lá descreveu onde tinha uma pinta. A Dawn Archer, que é professora de linguística, fala sobre o clareamento de pele de Michael. É que a gente descobriu depois que ele tinha vitiligo e tal, mas eu fico pensando assim, tudo bem, ele tinha vitiligo, mas era mais fácil passar uma maquiagem branca ou uma maquiagem pra parte da pele que ainda estava preta? Eu só me questionei isso o tempo inteiro, sabe, gente? São escolhas, né? Ele escolheu
maquiar de branco. Ele tinha alguma disfunção total de imagem, de cor, era muito loucura, gente. Vocês lembram do Wade, né, que testemunhou lá e falou que nada aconteceu? Então, nesse doc, o Wade fala que ele simplesmente foi abusado pelo Michael dos 10 aos 14 anos de idade. E que o Michael só queria isso dele. E que o jeito que o Michael fazia as coisas parecia ser bem natural. O Charlie Sheen usava a mesma tática, né, Clube dos Meninos. Ele diz também que Michael tinha sempre um favorito e que fazia competições entre os meninos, fazia um não gostar do outro. E que o que Michael mais detestava era quando o menino chegava aos 14 anos, que aí ele colocava o outro no lugar. Gente, se a gente for reparar, tinha esse modus operandi. O psicólogo fala que Michael fazia abuso mental, sim. A psicóloga forense e o especialista em linguagem corporal fala que Michael estava, sim, mentindo diante das câmeras naquela entrevista. Bem, gente, isso é o que eu assisti no Crimes e Mentiras da Matt. Se vocês sabem de alguma coisa que eu deixei de fora, me conta aqui, tá bom? Um beijo.